Sabe aqueles casais que quando você olha e você pensa assim, por que eles estão juntos? Eles não dão certo, não é para estar juntos, não é? É, aqueles casais que começam tudo errado, né? Começa tudo errado. Sabe quando de repente ficou grávida e não estavam nem namorando? Nós vamos conhecer um casal destes aqui hoje, é o Ricardo e a Alessandra, eles estão aqui no estúdio com a gente e daqui a pouquinho você vai conhecer a história deles em detalhes, mas primeiro vamos conhecer em resumo. Preste atenção no que aconteceu quando esses dois se juntaram, mesmo quando o Ricardo não queria nada sério. Preste atenção. Para Ricardo, uma vida amorosa desestruturada era comum e vinha desde a sua infância. Eu vim de uma família totalmente desestruturada na vida amorosa, onde o meu pai ele agredia muito a minha mãe. Quando ele faleceu, minha mãe casou novamente e ela teve os mesmos problemas no relacionamento dela. Na adolescência, Ricardo não tinha estrutura para viver um relacionamento e se sentia vazio. Quando eu comecei a namorar, eu me envolvi num relacionamento de 5 anos e 6 meses, onde eu fiquei 6 meses morando junto. Nesse relacionamento teve traição, tinha agressão física e depois de 6 meses eu rompi o relacionamento. E a partir daí eu procurava alegria nas baladas, no mundo, procurava por algo que me preenchesse. E a Alessandra também enfrentou problemas na infância. Meu pai era um alcoólatra, ele sempre agredia minha mãe, até a gente, né, eu e meus irmãos. E a gente teve uma infância muito difícil vendo aquela situação. Diante da situação de toda a família, a Alessandra já não acreditava mais no amor. Eu vivia nas baladas, vivia bebendo, saindo com as amigas. E no outro dia acordar, solidão, não tinha nada, não lembrava de nada e ficava aquele vazio. A Alessandra conheceu Ricardo, que no início não queria um relacionamento sério. Queria ter ela só por uma noite, não queria ter um relacionamento com ela. Namoramos durante 11 meses, aí depois desses 11 meses a gente rompeu com o relacionamento. Só que entre idas e vindas, ela acabou engravidando. Eu não assumi a criança, eu não assumi ela, só assumi a criança na época. E frequentando as palestras, o pensamento de Ricardo mudou e ele começou a enxergar a Alessandra de uma outra forma. E depois eu comprei o audiobook e ouvindo o audiobook, na primeira vez que eu ouvi, eu já pensei, falei, nossa, esse escritor ele é muito louco. Porque ele usava as ferramentas da qualidade para resolver problemas de relacionamento. E a minha profissão é na área da qualidade e eu usava as mesmas ferramentas no meu trabalho. Mas nunca pensei em usar essas ferramentas para resolver problemas do nosso relacionamento. Eu comecei a notar que eu não enxergava as qualidades que ela tinha, só enxergava os defeitos, só enxergava os problemas. Como que eu poderia querer uma pessoa do jeito que eu queria, com as qualidades que eu desejava, se eu também não fosse uma pessoa de qualidade, se eu também não fosse uma pessoa ideal para ela? Através dos ensinamentos que receberam, o casal hoje vive uma vida transformada. A gente não tinha diálogo, a gente era muito orgulhoso, ficava sem se falar, passamos um mês sem se falar. E nas palestras eu aprendi que o orgulho não ia me levar a nada. Hoje eu me dedico mais a ela, procuro ouvir mais, falar menos, dar mais atenção para o nosso filho também. Procuro não trazer problemas do trabalho para dentro do relacionamento. Hoje a gente está 100%. A gente melhorou bastante. Na verdade era muito pior do que deu para contar ali, né? Bem-vindos, Ricardo e Alessandra. Obrigada. Era bem ruim, né? Começou assim já tudo errado, né, Alessandra? Tudo errado, né? Porque no início ele já havia, no relacionamento já me traía. No namoro já havia traição. Uhum. Eu mais ou menos que sabia, né? Mas por querer estar, aceitava tudo e deixava como se não houvesse nada, não tivesse nada acontecido. O que você pensava nesse? Você sabia que ele estava te traindo, que ele não tinha um compromisso com você, mas você ainda assim ficava com ele por quê? O que passava na sua cabeça?
Porque assim, como eu já vivi em baladas, era um relacionamento ali, outro lá. E com ele eu tinha medo de terminar e ficar sozinha. Porque, querendo ou não, eu sabia que eu ia ter alguém no outro dia para conversar, ele ia lá em casa. E eu tinha esse medo de ficar sozinha, na verdade. Quer dizer, o medo de ficar sozinha fazia você aceitar, mesmo ser traída no namoro. Exatamente. É muito sério isso que a gente está falando aqui. É muito delicado esse ponto, porque muitas mulheres fazem isso, infelizmente. Homens também, mas normalmente a pessoa, quando está insegura e carente, ela, por uma migalha de atenção, ela se sujeita a qualquer coisa. Isso é mais comum para as mulheres, né? Infelizmente, nós vemos que hoje em dia as mulheres são tão atualizadas, modernas, independentes, mas em relação ao relacionamento, à vida amorosa, a vida sentimental, elas não conseguem se atualizar, né? Elas são ainda muito dependentes, muito carentes. E isso tem prejudicado muitas mulheres, porque no caso da Alessandra, hoje ela está aqui ao lado do marido, você tem uma família. Mas muitas mulheres não têm esse mesmo sucesso, né, Renato? E no caso, o homem, quando não quer nada sério, fica ainda mais fácil brincar com uma pessoa assim, né, Ricardo? Você não queria nada sério com ela, ela era mais uma menina no seu catálogo de quantas você ficou? Ela era somente mais um objeto de desejo. O número de mulheres que eu me relacionei, sinceramente, eu perdi a conta. No entanto, que a minha estratégia era não chamar nenhuma pelo nome. Era tudo minha princesa, minha querida, para não me confundir, para não correr o risco de se confundir. Olha essa nova para mim. Eu sabia dessa. Eu não sabia. Olha só, se tem alguém te chamando de princesa aí no WhatsApp, nunca fala o teu nome, você já sabe por quê. Então era ela mais uma. Então ela era só mais uma. E eu não queria ter um relacionamento sério. Eu via ela passando na rua às vezes, pensava assim, um dia essa daí vai ser minha também. Um dia eu vou ficar com ela. E eu era muito determinado. Quando eu colocava uma coisa na cabeça, eu ia até o fim. E eu não tinha limites. Poderia ser solteira, casada, viúva. O meu pensamento era que nenhuma mulher ia ser infeliz por ouvir um não meu. Esse era o meu pensamento. Você começou a agir assim por quê? Foi por causa daquele longo relacionamento de 6 anos, 5 anos e pouco, que não deu certo? Você ficou o quê? Decepcionado com mulheres? Por que você decidiu tratar as mulheres assim? Eu fiquei bastante traumatizado, porque nesse relacionamento teve brigas, traições, de ambas as partes. E o motivo de eu ter rompido esse relacionamento foi por causa de ciúmes. Eu já não traía mais, mas ainda assim a outra pessoa tinha muito ciúme. E em um determinado momento eu falei assim, pô, calma aí, eu não quero isso, e rompi esse relacionamento. E durante um período eu fiquei sem me relacionar com ninguém. Só que eu também falei assim, passado esse período de isolamento, pode-se dizer, eu falei assim, eu vou cair na balada, o que cair na rede é peixe. Vou pra cima de tudo. E aí eu fiquei na balada de segunda a segunda. Aí quando eu até me relacionava com alguém, mas quando eu percebia que eu começava a gostar, eu parava o relacionamento, eu rompia. Você não pensava em se casar? Não tinha pensamento nenhum em me casar. A minha intenção era curtir até os 35, e aí depois dos 35 arrumar alguém para namorar e depois casar, ter filho lá com uns 40 anos de idade. Agora, deixa eu pontuar uma coisa aqui. Você falou que eu só pensava em curtir até os 35. Hoje, olhando para trás, você acha que você curtiu? Eu prejudiquei muito a minha vida. Porque o que acontecia? Nas minhas angústias, nas minhas tristezas, eu não tinha ninguém para contar, não tinha ninguém para compartilhar isso. Então, mesmo estando com várias mulheres, eu sempre me senti sozinho. Eu sempre era sozinho. Porque toda a dificuldade que eu tinha, eu não tinha ninguém para compartilhar, eu tinha que passar por isso sozinho. Então, analisando por esse lado, eu me prejudiquei bastante. E não prejudicou outras pessoas? Outras pessoas também. E não só nesse fato, por quê? Porque eu me viciei em sexo. Então, isso me prejudicou, porque por noite eu tinha que me relacionar com 4 mulheres diferentes.
E se eu acordava no meio da noite com insônia e se eu tivesse vontade de transar, eu pegava meu carro, saía na madrugada para procurar alguém para transar, para ter relação sexual. E quando eu me envolvi com a Alessandra, eu já estava nessa situação. Então eu não me contentava só com ela. Então tinha que ter outras. Então foi bem difícil isso para mim. É porque esse estilo de vida, né, por mais que a TV, a mídia, né, as pessoas dizem que é uma curtição, na verdade é uma escravidão, porque você tem que estar no meio de outras pessoas para para não se sentir só. Né? Você tem que estar junto com outras pessoas, você tem que estar fazendo coisas, às vezes, até que são contra os seus valores, seus princípios, para estar com aquelas pessoas. Você acaba se viciando também, né? No seu caso, você se viciou e outras pessoas se viciam não só em sexo, mas em drogas, por causa dessa famosa curtição. Né? E você, Alessandra, não tinha ideia disso. Quando ele deu atenção a você, você talvez pensava mil maravilhas a respeito dele. Nossa, Não sabia o que você estava levando para casa, né? Não sabia. Assim, eu tinha uma ideia, porque eu já sabia a fama dele. Mas, pro meu eu achava que ele ia mudar. Né? A gente está namorando. E a conversa dele também, né? Quando a pessoa quer conquistar, então a conversa é totalmente diferente, né? Então a conversa dele, eu via que ele queria algo sério, mas... Como vocês estão vendo. Ou ele fazia você achar que ele queria algo exatamente. Sério. E de conversa ele com certeza era bom. Ele chamava de princesa. Ai, nem lembro mais do que ele me chamava. É bom nem lembrar. Aí quando você disse para ele que você estava grávida, com certeza deve ter sido um choque para ele, porque ele não esperava isso. Foi. Eu trabalhava em uma clínica, então as meninas falavam, vamos lá fazer tal. Fiz, peguei o resultado e a primeira vez vou ligar para ele, mas falei, putz, eu já até sei a resposta dele, né? Aí liguei para ele, ele falou assim, Alessandra, depois passa aqui na minha casa que a gente vai conversar. Cheguei do trabalho, fui lá e de imediato ele já falou que não era dele, que não ia assumir. Eu falei, não, porque eu imaginava que ele queria que eu assim, pensava que por ele ter a casa dele, ter questão financeiramente, ele era melhor. Então eu achava que ele queria, que eu estava grávida por causa disso. E eu falei, não quero nada, eu vou assumir meu filho sozinho, sem problema. Então, nessas idas e vindas, vocês ficaram juntos assim, juntos e separados, né? Assim, antes de finalmente se casarem, que a gente vai entender como que finalmente vocês chegaram a se casar. Foi quanto tempo assim de relacionamento? Acho que 11 meses, né, que a gente namorou. E a gente na ficada, acho que foi, o Richard teve 2 anos antes de casar. Foi 1 ano, mais ou menos. 1 ano? 1 ano, ficando assim. Ficando. E chegou um momento que você não queria mais a Alessandra? Chegou um momento que eu não queria mais, porque eu comecei a me relacionar com outra pessoa e comecei a gostar dessa pessoa. Isso foi antes da gravidez? Isso foi antes da gravidez. Só que daí, devido ao vício do sexo, aí eu ligava para a Alessandra, ela me ligava, ela não sabia que eu estava namorando outra pessoa. E a outra pessoa, quando eu comecei o relacionamento, não sabia que eu namorava a Alessandra. Então eu enganava as duas, na verdade. E nesse intervalo ela acabou ficando grávida, né? E para não perder o outro relacionamento, então, num momento de loucura, eu queria que ela abortasse a criança. Não queria ter. Porque eu comecei a gostar, depois de um longo tempo de balada, isso que eu pensava. De funk, que eu ia em baile funk e tudo. Eu falei, agora que eu encontrei um relacionamento, veio uma criança para estragar tudo. Então foi um choque para mim. No momento de loucura, eu queria que ela abortasse. Falei, não quero a criança. Aí você assumiu inicialmente a criança, mas não queria mais nada com a Alessandra. Sim, conversamos, expliquei para ela que eu só ia assumir a criança e que ela era livre para ter o relacionamento que ela quisesse. Bom, nesse ínterim, a Alessandra e o Ricardo posteriormente conheceram as palestras para casais e solteiros da Terapia do Amor. E você vai ver agora mais um pouquinho sobre essas palestras e quando nós voltarmos, eles vão contar como que separadamente
eles começaram a ser restaurados individualmente para que depois o relacionamento pudesse voltar a acontecer e um casamento também pudesse vingar. Porque mesmo depois que eles se reuniram e casaram, ainda tiveram problemas. Vamos acompanhar o trabalho da Terapia do Amor e você que está passando por uma grande luta no seu relacionamento, você que não sabe para onde você vai recorrer, para onde você vai correr, a quem você vai recorrer, para ajudar a sua situação, para mudar a sua situação. Fique sintonizado, porque se o Ricardo e a Alessandra, como você está acompanhando, teve jeito para eles, se o casamento, o relacionamento deles teve jeito, por que não o seu? Pense dessa forma. Por quê? Ele era um mulherengo, um solteiro convicto, que queria que ela abortasse a criança, que deixou de manter contato com ela depois que ela engravidou e nunca pensava em casar antes dos 35 anos. Decepcionado com mulheres. Como pode uma pessoa assim mudar? Ser um bom marido, fiel? A Alessandra também vencer as inseguranças que ela teve. Você vai saber as respostas daqui a pouquinho e como você também pode conseguir essas mesmas mudanças. Preste atenção. Quem é que não quer um relacionamento onde exista harmonia, respeito, cumplicidade e que o amor seja o único ingrediente para manter a relação? Parece até impossível viver um amor assim. Mas nas palestras da Terapia do Amor, muitas pessoas descobriram que é possível ser feliz. Eu era muito na base das emoções, das aventuras. E acabou que todas essas emoções, essas aventuras destruíram o meu relacionamento antigo. Vindo às palestras eu aprendi a consertar cada um desses detalhes, até ficar pronto para um relacionamento e conheci a Thaís. Ela absorve todos os ensinamentos da palestra e ela tem sido uma auxiliadora e tanto para mim. Ela me incentiva eu a ser melhor a cada dia, a ser melhor para ela e isso acaba sendo um ciclo muito bom pra gente. Eu acho que a mais importante de todas é a conversa, é saber conversar e ter calma para conversar do jeito certo, com as palavras certas. Eu sou casada, já tenho 9 anos e a gente acha que o relacionamento já está completo. Você acha que tá tudo certo e vindo para a terapia, você vê que ainda falta pontos que se você melhorar, o seu relacionamento vai ser ainda mais duradouro. Acabei pegando uma traição do meu marido. E nessa que eu peguei, eu infelizmente coloquei ele para fora, não tive sabedoria nenhuma de saber resolver aquela situação da qual eu também acabei tendo uma contribuição. Enfim, conhecendo a Terapia do Amor, eu comecei vindo nas palestras, fui aprendendo, fui praticando, que é muito importante, porque até então eu não sabia praticar. E nessa que eu pratiquei, já tem 1 ano e alguns meses que meu marido voltou. Primeiro houve uma mudança em mim. A Elisa ignorante, a Elisa que não tinha jeito de falar, jeito de ouvir, porque eu não ouvia, eu só queria falar. Então isso daí também mudou. Hoje o meu relacionamento está muito melhor, porque eu estou tendo o aprendizado aqui na Terapia do Amor. Ouvir histórias como a da Thaís, do Bruno, da Andréia e até da Dona Elisa faz com que muitas pessoas queiram descobrir quais são estas lições que mudam a vida amorosa de toda essa gente. Não é só uma parte que erra, né? Se eu já comecei pensando que só ele tinha um problema, então eu já tinha um problema, porque para mim eu estava certo e ele estava errado. Então esse entendimento de que as duas partes têm responsabilidade no relacionamento, no erro e no acerto. Eu acompanho já a Cris e o Renato pela rádio, pela TV também, e eu sempre tive a curiosidade de vir para ver ao vivo, né? Aí foi a iniciativa minha, eu convidei ele e nós viemos hoje. De estar ali com vários casais que estão ali para aprender, né? Para ser um casal melhor, ser uma esposa melhor, ser um marido melhor. É diferente ao vivo, eu indico ao vivo, que é bem mais gostoso. Na verdade, eu assisto o programa deles faz mais de 1 ano, não tinha coragem de vir, porque para mim é o meu marido que está errado, sempre. Mas eu já vi muitos casos das mulheres, elas tomam a iniciativa, elas vêm no templo. E elas falam que melhorou tudo, então eu falei, por que eu não posso ir? Eu vou lá. As pessoas têm que tomar iniciativa. Meu marido fala, não, é bobagem, é perca de tempo. Eu falei, não, eu tenho esse tempo.
por que eu não posso ir lá? Ninguém vai me cobrar nada por isso. Eu li o livro, né, Casamento Blindado. Eu assisto aos sábados o programa. Gosto muito do jeito que eles transmitem tudo para o casal. Acho que é de fácil entendimento, é bem didático, é bem prático, são exemplos do nosso dia a dia. Então isso que me fez despertar o interesse de estar conhecendo pessoalmente uma palestra deles. É aí que muitas pessoas não estão conseguindo ter sucesso na vida amorosa, porque elas não querem sacrificar. Elas querem arranjar uma pessoa que venha tolerar, aguentar, relevar tudo. A gente se casou tem 4 meses, porém a gente está junto há 4 anos, né? A gente se casou, 4 meses de briga, muita confusão de verdade, e acabou que a gente foi um para cada canto, tirou as coisas da casa, a gente estava numa casa e acabou separando. Ela bateu o pé, falou, não, eu quero o divórcio, eu vou falar com o advogado. Eu falei, não faz isso. Hoje ela está aqui comigo e a gente estamos bem, graças a Deus, e vamos continuar daqui para frente bem. Aí fora dizem que você tem que namorar bastante, mas elas falam isso no sentido de curtição. Vamos curtir, você tem que curtir, para depois você assentar o facho, para você casar. A pessoa já entra com um pensamento totalmente errado. É por isso que muitos, quando passam por problemas no casamento, tão rápido pensam em pular fora, como o divórcio. O Renato e a Cristiane Cardoso são os responsáveis por trazer a cada quinta-feira novas lições e novas histórias de pessoas que acreditam na mudança e não desistiram de seus relacionamentos ou de encontrar o amor inteligente. Eu tinha a visão de que aqui era para arrumar namorado. Eu não tinha a visão de que aqui era uma faculdade para ensinar na vida amorosa. Então, quando eu comecei a entender isso, então as coisas foram mudando. Então eu não critico quem ainda não vem, porque não sabe disso. Porque se você não mudar primeiro, como é que você vai querer mudar alguém? Então, primeiro você tem que entender que você também tem erros, para depois o outro entender os erros dele através da sua mudança. Terapia do Amor, palestra com Renato e Cristiane Cardoso nesta quinta-feira, às 10 e às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Informações, acesse terapiadoamor.tv. Lembrando que a entrada é gratuita. Então, Ricardo, você foi o primeiro a começar a vir às palestras, foi isso? Foi o primeiro. Porque logo de cara, na primeira palestra que eu vim, conforme você falava lá, Renato, eu já pude identificar várias falhas que eu tinha, vários erros que eu cometia. E aquilo fez eu despertar para a realidade que eu estava vivendo, né? Então, a partir daí, eu comecei a investir, eu percebi que eu tinha sérios problemas nos meus relacionamentos anteriores, que eu não soube lidar com aquela situação e que eu precisava de ajuda. Então, o primeiro passo foi deixar de ser orgulhoso. Você foi curado também do vício que você tinha? Fui curado do vício porque, tanto ouvindo as palestras da terapia, quanto as palestras do Intellimen, aquilo veio de encontro à minha necessidade. E a partir daí eu comecei a me transformar, comecei a ter mudanças. Você começou a aprender a ser homem, na verdade, né? Porque você era um moleque, um irresponsável, um cara aí, um playboy que pensava só em você. Eu era um falastrão. Era isso que eu era, um falastrão. Que eu enganava as pessoas, só que na verdade o enganado era eu, né? E fora isso também, o que me despertou mais, que daí eu comprei o audiobook do Casamento Blindado, ouvi todo o audiobook e pude identificar que tinha relação com o meu trabalho. Só que aquilo que eu faço no meu trabalho, as ferramentas que o livro ensina, eu não aplicava no meu relacionamento. E depois eu passei a entender que o livro, ele é um momento de ação corretiva.
que ele te ajuda a corrigir os problemas do seu casamento, do seu relacionamento, como que o marido deve se comportar perante a sua esposa, a forma de tratar, não ser egoísta, tal, esse tipo de coisa, né? E também, logo na sequência, veio o Namoro Blindado. E eu também comecei a ler o Namoro Blindado, e como eu gosto de fazer link dos livros com a vida cotidiana, eu também trouxe isso para dentro do meu trabalho. Porque quem lê o livro Namoro Blindado vai perceber que ele é um livro de ação preventiva. Então, certamente, se lá atrás já existisse o livro Namoro Blindado, e se eu tivesse lido o livro, eu nunca teria cometido os erros que eu cometi lá no passado. Quer dizer, os seus olhos começaram a se abrir e você começou a enxergar o quanto você errava nos seus relacionamentos e estava se prejudicando também, não é? Você, Alessandra, conheceu as palestras através dele ou de outra forma direta? Não, de outra forma, através de um amigo. E durante o período que eu estava grávida, eu comecei a frequentar. Depois também, continuei a frequentar depois que eu tive meu filho. E aí eu fui mudando, né, a maneira, aprendi que eu deveria agir com ele de outra forma. Eu já tratava ele, tinha um ódio dentro de mim, né, por não ter tido um relacionamento sério com ele, tá, uma mãe solteira, tal. Mas aí eu fui aprendendo, tratando ele bem, ele ia visitar meu filho, eu me arrumava, eu tratava ele bem, sabe? E aí fui mudando, porque eu era muito orgulhosa, fui mudando o meu jeito de ser, de agir. Quer dizer, separadamente você começou a mudar e você também estava mudando. Quando você voltou a ter interesse na Alessandra? O que mais chamou minha atenção nela, Renato, foi que numa dessas de procurar ela para ter relação sexual, ela me rejeitou. Ali eu comecei a abrir os olhos que ela estava diferente. Falei assim, ela está diferente. E a partir daí eu passei a observar mais as atitudes dela, o comportamento dela. E conforme eu tinha aprendido, que eu deveria deixar de ser egoísta. E como que eu iria ter uma pessoa com qualidade, uma mulher companheira para estar do meu lado tudo, se eu não era essa pessoa? Então eu deixei de ser egoísta, passei a observar mais as atitudes dela. Ela estava cuidando mais dela, parou de ficar me ligando, parou de ficar se humilhando, que era isso que eu percebia. Entendeu? E aí isso me notou, isso fez eu despertar ainda mais e ter ter um interesse por ela. Quer dizer, Alessandra, o contrário, né, do que a maioria das mulheres pensa, que se elas não correrem mais atrás, elas vão perder. Isso. E na verdade... através da terapia eu estava aprendendo isso, porque não ficar ligando, não ficar se humilhando, cuida de você, cuida do seu interior. Você cuidando do seu interior, praticamente, o que for para acontecer, vai acontecer. Ele vai ver algo diferente em você. Então, você primeiro tem que mudar para a pessoa ver a sua mudança. Porque se você não mudar, né? E eu fui mudando. Não ligava, como ele falou, não ligava para ele. Tem um certo dia que ele foi me procurar, eu aprendi na terapia que só depois do casamento. Então, chega pra lá. Então, tanto é a diferença que ele não queria casar e acabou casando com você. Não é? Funcionou mesmo, hein? Hoje vocês estão casados. Sim. No início do casamento foi um período de aprendizado também, de ajustes. Você teve que aprender a ser marido, tratá-la diferente, você também teve que aprender a ser esposa, companheira. Como foi esse processo de adaptação? Para mim foi bastante complicado, porque eu morei durante 7 anos sozinho e eu era muito chato, muito chato. Quando eu percebia que ela deixava algo fora do lugar, eu já chamava atenção. Deixava a toalha molhada em algum canto, eu chamava atenção, brigava, discutia. E isso daí não ajudava a gente em nada. Então foi um ano bastante complicado. Que várias vezes eu pensei, poxa, por que eu casei? Por que eu casei? E várias vezes pensava em desistir, jogar a toalha, não insistir. Mas eu lembrava daquilo que eu tinha aprendido na terapia. E aí isso vinha na minha mente e aí eu começava a praticar. Aí respirava fundo. Aí passava um tempo, a gente conversava, tudo. E tanto ela quanto eu, nós éramos bem orgulhosos.
Nenhum dos dois queria dar o braço a torcer. Só que daí, o que eu percebia? Quanto mais eu queria ganhar, mais eu perdia. E ela também. Quanto mais ela queria ganhar, mais ela perdia também. Porque os dois queriam estar com a razão. Só que daí tem um ditado que fala, né, no mundo empresarial, né, o cliente sempre tem razão. Então deixa o cliente com a razão e fica com o dinheiro dele, né? Então eu comecei a analisar o seguinte, falei assim, bom, deixa ela com a razão, e daí o nosso relacionamento vai ser muito melhor. Você vai ter uma esposa. Vou ter uma esposa, vou ter uma companheira. E vice-versa. Quer dizer, vocês aprenderam a ceder um para o outro. Exatamente. E hoje, como que está o casamento? Como você compara hoje o Ricardo, marido hoje, pai, com aquele antes, no período em que você simplesmente jogou lá para lá, desprezou o próprio filho? Como você compara os dois? É uma mudança da água para o vinho. E diria que hoje um é água, o do passado era água e o atual é azeite. Não tem como misturar um com o outro. Então, de uma pessoa que não queria nada sério, baladeiro, bagunceiro, vivia em funk, bebia, se relacionava com várias mulheres. Para a vida que eu tenho hoje, eu amo estar do lado da minha esposa, eu amo estar do lado do meu filho. Quando eu tenho oportunidade, eu amo cozinhar para ela e fazer surpresas para ela. Então, hoje eu tenho paz. Hoje eu posso dizer que eu tenho uma companheira do meu lado, alguém para compartilhar a minha tristeza e a minha vitória. E hoje eu não me sinto sozinho. Porque até mesmo antes dela eu tive que me curar interiormente. Então eu me curei. E hoje eu não tenho aquela preocupação que muitos homens têm, às vezes fica naquela crise de ciúme, pô, minha esposa tá me traindo, tá falando no celular, já tá traindo, chegou um pouco atrasado do trabalho, já tá traindo. Não, eu não tenho isso, eu tenho paz no meu relacionamento. A gente tem confiança, a gente é confidente. Hoje um se completa, os dois se completam. Como é para você hoje o casamento, Alessandra? Você como mulher, você como esposa e o Ricardo como marido? Hoje eu sou praticamente mudei muito. E o orgulho era pioneiro de tudo, né? E o causador de todas as brigas. Hoje, graças a Deus, não tenho esse orgulho. Eu entendo ele melhor, a gente tem um diálogo melhor. O relacionamento com meu filho também é melhor. Então tudo mudou. Tudo está bem melhor. No entanto que ela tem um negócio dela, às vezes eu brinco com ela, que fala assim, pô, eu sou seu funcionário e você não me paga nada, né? Porque eu trabalho na empresa e nas nossas conversas, né? Às vezes eu dou dicas para ela, sugestões de marketing, como atrair mais clientes, né? Aí eu brinco com ela, falo assim, você deveria pagar isso para mim, porque eu tô sendo seu consultor, né? Isso a gente não tinha antes, a gente não tinha esse diálogo no Vocês início. são parceiros hoje, né? Hoje somos parceiros. Qual o valor dessas palestras? Eu não sei se antigamente o que você achava das palestras, se você desprezava, se você achava que era, sei lá, desnecessário um homem ir numa palestra para casais ou para solteiros sobre relacionamento. O que você pensa hoje sobre essas palestras e você também, porque isso mudou tanto a sua vida, Alessandra? Qual a opinião de vocês? Olha, a visão que eu tinha, Renato, era que as palestras eram para pessoas que estavam desesperadas, que queria de qualquer forma um namorado, um relacionamento, né? E como eu era da bagunça, me relacionava com várias mulheres, eu falei assim, eu não preciso ir lá, né? No entanto que a minha transformação, a minha mudança veio através de uma participação numa palestra sua. Então, as pessoas que têm problema no relacionamento, que acham que não tem jeito, que já pensou em desistir, eu falaria o seguinte, vem, participa, primeiro que é gratuito, você não vai pagar nada por isso, pelas palestras, pelos ensinamentos, que existem pessoas que gastam aí muito dinheiro com psicólogos, terapias para casais, tudo, né? E isso me ajudou de uma forma que não tem preço. Não tem preço a ajuda que eu tive. E você, Alessandra? Então, eu ia... Na verdade, assim, muitos pensam que a terapia é para quem é casado, para quem que são namorados. Não, é para quem é solteiro também, porque primeiro a gente tem que mudar.
para que o nosso parceiro veja a mudança. Então, eu aconselho muito, é fundamental, é ótimo ir na terapia. Cada dia é um aprendizado, é ótimo, maravilhoso. Mudou você como pessoa, Mudou como mulher, né? Daquela carência, daquela mulher que aceitava ser traída, né? Que qualquer migalha servia ao ponto de rejeitar o príncipe, né? O suposto príncipe. Você realmente aprendeu a recobrar o seu valor. Sim. Ok, muito obrigado pela história de vocês, tá bom? E parabéns pelas mudanças. Obrigada. E mudanças tão radicais, assim, que mostram aí para os casais que é possível. E mesmo quando um só está fazendo a sua parte, como vocês começaram individualmente, não começaram juntos, mas porque seguiram, estão aí juntos hoje, né? Isso é prova. Porque você vê muitos dos problemas no relacionamento são problemas individuais. Você resolve o seu problema, então você já resolve metade dos problemas ali naquele relacionamento, né, Renan? Exato. E por isso que eu quero convidar você, que também deseja esta mudança para a sua vida, que você coloque à prova o trabalho da terapia do amor. Você, especialmente você que diz assim, eu não preciso. Você é o que precisa mais. Você é o que está precisando urgente. Você provavelmente está na UTI dos relacionamentos. Você precisa urgentemente mudar os seus pensamentos, adquirir pensamentos melhores, porque talvez você está aí do lado de uma esposa infeliz, uma mulher infeliz, ao lado de um marido infeliz. Você vive derramando suas reclamações para os amigos, para as amigas, reclamando do seu parceiro, mas você não faz nada a respeito disso. Então, faça algo proativo, faça algo que vai mudar, de fato, a sua vida amorosa e também você individualmente, para muito melhor. Esteja com a gente nesta quinta-feira, às 8 horas da noite ou às 10 horas da manhã, na Terapia do Amor, aqui no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605 no Brás, mas a Terapia do Amor acontece em todo o Brasil. Você é convidado para estar com a gente. Basta acessar o site terapiadoamor.tv ou ligue agora para o 011 3573 3535. Existem 10 principais problemas que podem comprometer ou destruir um relacionamento: traição, quebra de confiança, falta de atenção, carência, brigas constantes, ciúme, frieza sexual, ama, mas não é correspondido, gênios diferentes, não conseguem dialogar, desprezo e rejeição. Não sinto mais amor. O amor acabou. Se identificou com algum deles? Seu relacionamento passa algum desses problemas? É possível vencê-los. Participe da Terapia do Amor, nesta quinta-feira, às 10h20, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Mais informações, acesse terapiadoamor.tv. Não perca tempo, a palestra é gratuita. Você não precisa estar casado há anos ou brigar com seu parceiro todos os dias para buscar soluções para a sua vida conjugal. Em muitos casos, até quem não tem problemas na relação querem se prevenir para ter mais qualidade na vida a dois. E se você também procura por isso, precisa conhecer a Terapia do Amor. Antes da palestra, eu era muito negativa, eu tinha muito complexo de inferioridade, eu me achava muito feia assim, em relação às outras mulheres, eu tinha muita vergonha e também eu tinha muita assim, pressão por minha parte de querer arranjar um namorado, porque às vezes minhas amigas já estavam namorando, e eu vi que não é bem assim que funcionam as coisas, né? A gente tem que se conhecer, a gente tem que primeiro ter um relacionamento bem com a gente mesmo. Eu vinha de um casamento destruído e desacreditada, eu não queria, nem uma pessoa me aconselhou que eu precisava, mas eu achava que tudo que eu precisava era sair daquela relação. 2 meses que eu estava nas palestras, eu percebi que eu era outra pessoa. Então você tem que enxergar, olhar a si mesma e ver o seu valor. E não permitir que uma pessoa te trate como se você fosse um lixo, um qualquer. O que você tem por essa pessoa que te maltrata não é amor,
É uma carência e você se apega à migalha. Então, quando você não conhece o que é amor, você acha que isso é amor, porque você nunca conheceu o verdadeiro. Uma das lições mais importantes da palestra é você se valorizar. É você sempre ser uma pessoa que segura de si, uma pessoa que não se deixa levar pelos sentimentos, se deixa levar pela emoção. Você age de forma racional mediante a todas as situações. A gente brigava mais com frequência. Brigas, eu acho esse negócio de inveja, sabe? Essas coisas melhorou muito. Entrava no nosso relacionamento. Fora, pessoas de fora entravam no nosso relacionamento. O Jefferson percebeu essa mudança, tanto é que fez questão de vir conhecer a palestra pessoalmente. Vendo a melhora que eu percebi nela, trazer isso para a minha vida. Porque eu sei que eu tenho um monte de defeitos, eu não sou das melhores pessoas de se lidar pela minha falta de paciência. Eu sou um cara meio, sei lá. E relacionamento, como ela já disse, não é fácil. Você tem que estar em sintonia com o seu parceiro. Se você não estiver em sintonia, ele não flui. E é isso que eu vim buscar hoje. Eu vim buscar a mesma sintonia dela para o nosso casamento perdurar para a vida inteira. Que nós temos filhos maravilhosos e a gente não pode deixar coisas externas atrapalhar o nosso relacionamento. A cada dia um aprendizado, né? Toda quinta-feira não falto, porque aqui é como se fosse uma faculdade mesmo. A gente aprende a se amar, a se valorizar, que é muito importante. E é atrás de toda essa experiência do Renato e da Cristiane Cardoso que tem feito com que muitas pessoas venham até a terapia do amor. E os resultados são estes, extraordinários, e acontece toda quinta-feira aqui no Templo de Salomão. E você tem que entender que os problemas vêm justamente para melhorar. Quando você luta, quando você vai contra eles, você então começa a mudar muita coisa em você. Então os problemas, eles fazem bem para você. Toda vez que você foge do problema, toda vez que você acha uma forma de não lidar com o problema, você está perdendo uma oportunidade. No começo teve assim uma certa resistência de aplicar, porque 23 anos de casado a gente achava que, né, de repente a gente sabia de tudo e na verdade a gente não sabia de nada, né? Então foi mais ou menos isso. E aí devagarinho foi indo, já melhorou bastante coisa. Eu tenho certeza que vai melhorar mais ainda, porque a gente vai continuar vindo. O que me fez mudar foi essa questão de postura, de força, entende? Valores. Eu entendi que eu tinha valor, que eu precisava de uma posição, me posicionar como mulher, como pessoa. Hoje eu sou outra pessoa, sou feliz, sou forte, sou alegre, sou divorciada e entendo muito bem que a gente não precisa ter uma outra pessoa para ser feliz. Tudo bem, eu sei que falta isso para mim, mas eu não sofro com essa falta. Você entra aqui, assiste a palestra inteira, eles não pedem dinheiro, como muita gente fala, não, é totalmente de graça. Eu mudei muito, transformei muito, assim, de um ano pra cá que eu venho nas palestras, então eu vejo a diferença hoje na minha vida. Meu sucesso profissional, meu sucesso fora, se deve ao meu sucesso dentro da minha casa. Se eu estiver em sintonia com a minha esposa, a gente estiver pensando com o mesmo foco, o mesmo objetivo, o resto é consequência. Primeiro, a base de tudo é a família. A gente tendo uma boa família, um relacionamento entre esposo e esposa, nossos filhos vão estar crescendo no caminho certo. E é isso que eu quero passar para eles. Eu não quero que eles vejam o pai e a mãe dele, a hora tá bem, a hora não tá. Eu quero servir de exemplo. Eu sou o espelho deles. Então, é isso que eu procuro, uma direção e trilhar nela, não sair, seguir reto. Terapia do Amor, palestra com Renato e Cristiane Cardoso, apresentadores do programa The Love School e autores do best-seller Casamento Blindado. Nesta quinta-feira, às 10 da manhã e às 20 horas, no Templo de Salomão. Mais informações, acesse terapiadoamor.tv. A entrada é gratuita. Vamos agora responder perguntas dos nossos alunos. Se você está vivendo uma situação difícil no seu relacionamento e você gostaria da nossa ajuda, tudo que nós fazemos hoje se resume a ajudar casais e solteiros, pessoas divorciadas, viúvas, a lidar e enfrentar e resolver os problemas da vida amorosa. Então, provavelmente não há um problema que nós ainda não encontramos. Se você está passando por uma situação e quer a nossa ajuda, o nosso ponto de vista sincero e direto, mesmo que a gente tenha que soltar os cachorros
em cima de você. Se você está preparado para ouvir a verdade, então pode entrar agora no site escoladoamorresponde.com. Ali tem um formulário, você preenche, envia a sua pergunta e fica sintonizado no programa, tá bom? Vamos agora à pergunta do amigo da Paraíba. Eu gosto de uma menina, ela tem 2 anos a mais do que eu. Aí eu queria saber se é certo se compromissar. E a pior coisa é que eu não sei dar iniciativa. Então, Escola do Amor responde. A gente vai responder. Você pediu, né, Renato? Você pediu qualquer pergunta, aí vem, né? Vem essas perguntas. Parece que a dúvida dele se resume a se é certo se compromissar por causa dos 2 anos de diferença, né? Vamos lá, Bianca, já que você... Bom, você já deve saber, né? O que a gente sempre orienta aqui em relação à diferença de idade, que lá na frente, às vezes não muito lá na frente, né? Essa diferença já grita no relacionamento. Mas existem coisas que tem que ser levadas em consideração, né, Cris? Eu acho que a maturidade é uma delas. E a mulher, por si só, geralmente ela já amadurece assim, mais rápido, né? O homem leva um pouco mais de tempo. Só o fato de você, amigo, não saber tomar a iniciativa para chegar a essa pessoa, isso aí já diz muito sobre o fato de talvez você não estar pronto para um relacionamento com uma pessoa mais velha, porque... Você está intimidado por ela. Exatamente, não só intimidado, mas ele não tem a maturidade para chegar até ela. Não tem a firmeza, né, que talvez ela precise. Então, assim, será que é isso que você quer? Uma pessoa que seja mais madura que você, que venha ver as coisas de uma forma, sabe, mais madura do que você? Como é que você vai ter respeito da parte dela se você não é tão experiente, se você não é tão maduro, se você não é tão ousado, sabe? Então, eu vejo que se você quer realmente entrar em um compromisso, se você não quer ficar namorando, ficando por aí, você quer achar uma pessoa em que você vai se comprometer realmente, então procure uma pessoa adequada para você. É bom até que você leia o livro Namoro Blindado para você aprender o que é uma pessoa adequada para você. Quando a pessoa tem essa pequena diferença de idade, né? O casal tem a pequena diferença de idade, 2 anos, isso tende a importar menos quando eles já são maduros. Por exemplo, se ele tem 45 e ela 47... a diferença aí é mínima, porque os dois já são maduros na vida e tal. A diferença aí provavelmente não vai afetar muita coisa. Mas se ele tem 18 e ela tem 20, calculando aí que a mulher alcança a maturidade mais rápido do que o homem, então na juventude essa diferença pode ter mais impacto. Então, como você me soa bastante jovem, a resposta para você é provavelmente ela não é a pessoa que vocês vão se dar muito bem logo de início. Vocês vão ter muitos problemas por questão da diferença de maturidades que existe entre vocês, tá bom? Então a nossa dica para você é procurar alguém da sua idade um pouquinho mais nova. Você não vai ter tanta preocupação ou medo de se compromissar, como diz aí na Paraíba, tá bom? Estou fazendo graça com o paraibano, não, porque eu tenho sangue paraibano, minha mãe é paraibana. E eu sou baiana, tô ali do ladinho. Ok, vamos agora à pergunta da amiga, agora aqui de São Paulo. Eu fui traída e no momento estou com depressão e não consigo reagir para nada. E agora ele foi embora e me abandonou com 3 crianças. Tô acabada, não sei, tô lutando. E ela sempre perturbando e fazendo um joguinho e falando que tava grávida e nunca tava. E agora eu tô desesperada. Amiga de São Paulo, antes de responder a sua pergunta, eu gostaria que você prestasse atenção na história da Mara Lise, que passou pela mesma situação que você. Depois de ter sido traída, ela entrou em depressão. Preste atenção no que aconteceu com ela e como ela superou isso. Eu cresci somente com a minha mãe, não fui criada com meu pai, né? Então eu sempre tive essa carência afetiva pelo lado do pai, pelo lado masculino, né? Eu tive muitos relacionamentos,
ficava com várias pessoas, ia para as baladas, porque eu achava que eu seria feliz. Infelizmente, eu passei muito tempo até descobrir que tudo isso não me trazia felicidade de verdade. No meu primeiro namoro, eu tive um namoro de 4 anos e meio e terminou porque eu não queria mais. Aí logo em seguida eu engatei num outro relacionamento e esse relacionamento houve traições. E aí, depois daquele dia eu falei assim, bom, agora eu definitivamente entendi que eu não nasci para ser feliz na vida amorosa. Maralise chegou a ter outro relacionamento, se entregou e teve que encarar novas decepções. Quando eu descobri que ele estava com a ex, que era atual, então estava me enganando. E aí, como eu tinha me entregado completamente para essa pessoa, foi o meu fundo de poço. Ali foi realmente a situação que eu cheguei a ter depressão. Fábio compartilhou de uma história bem parecida. Ele apostou em um relacionamento e se deu mal. Eu não tive uma família, minha mãe e o meu pai se separou logo quando eu nasci. Eu me casei aos 20 anos, não tinha estrutura nenhuma, era muito jovem, porém eu queria assumir um compromisso, né? Eu queria assumir o compromisso, eu achava que amava de todo o meu coração aquela pessoa e queria viver com ela o resto da minha vida. Com 3 anos de casado, muitos problemas, muito desentendimento e tudo, acabei saindo de casa, não quis mais o relacionamento, não quis seguir, eu saí de casa. Passado um mês, ela me ligou, a minha ex-esposa me ligou e falou o seguinte, que ela estava grávida. Já tinha dois meses de gravidez. Eu falei, tudo bem, eu vou assumir a criança, mas voltar eu não volto. Depois do casamento frustrado, o rapaz conheceu uma outra pessoa, mas também não deu certo. Ela me traiu, me contou, ela me falou que me traiu e eu falei, agora é o fim. Depois de 2 relacionamentos frustrados, desacreditado do amor, eu conheci a Maralise. Eu fui nessa palestra para casados e solteiros e ali eu comecei a entender que a vida amorosa não era aquilo que eu pensava. E comecei a colocar tudo aquilo em prática, tudo que falava em prática, né? E ali eu comecei a me transformar. O casamento que hoje eu tenho, eu não sonhava que existia. A pessoa que ela é para mim, eu não sonhava, não pensava que existisse uma mulher assim. A Cris e o Renato falaram que não é porque os meus pais, né, porque eu não tive um espelho de relacionamento dentro de casa ou porque a minha vida amorosa no passado não deu certo, que nunca mais daria certo. Então que eu teria que tentar, que eu teria que dar uma chance para mim mesma, consertando os erros do passado e começando a praticar tudo novamente, mas de forma correta. Eu aprendi a ter valor. Eu aprendi, hoje eu tenho postura dentro da minha casa, hoje eu sei conversar. Antes eu virava as costas e deixava o problema rolando por vários dias. Hoje não, a gente resolve o problema no mesmo dia, não deixa prolongar. Não tem essa de ficar sem se falar, não tem essa de a gente dormir virado um de cara pro outro. A gente aprendeu tudo nas palestras e através também do livro, né? Que ajudou muito na nossa vida, o livro Casamento Blindado. Participe da Terapia do Amor, nesta quinta-feira, às 10h20, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Mais informações, acesse terapiadoamor.tv. Não perca tempo, a palestra é gratuita. Então, a Maralise, ela foi transformada, mesmo depois de vários relacionamentos perdidos, ao ponto de entrar em depressão e achar que não tinha nascido para ser feliz no amor. Agora, voltando à pergunta da nossa amiga aqui de São Paulo, antes da história da Maralise, que está em depressão porque o marido descobriu que o marido está traindo e a amante fica ameaçando, falando que está grávida e tal, e quando não está. Quando a pessoa entra em depressão na perda de um relacionamento, é porque, na verdade, ela se perdeu dentro do relacionamento. Ela deixou de se amar, ela deixou de se apreciar, se valorizar, porque a outra pessoa foi embora e levou o coração dela junto. Então, acabou a vida para ela. Você vê que muitas pessoas, muitas mulheres falam assim, não, eu sou independente, eu tenho o meu trabalho, eu tenho o meu dinheiro, eu tenho a minha carreira, eu não preciso financeiramente de ninguém. Só que em relação a relacionamento, quando isso acontece, você vê como ela é dependente, né? Porque a outra pessoa, o marido, trai e pronto, acaba com a vida dela.
Ela deixa de ser mãe, ela deixa de se cuidar, ela deixa de trabalhar, ela fica no chão. E, claro, como é que você vai querer, uma amiga aqui de São Paulo, que o seu marido queira voltar para você quando ele olha para você e você está no chão? Como é que ele vai querer isso? Quer dizer, não há atração nenhuma. Por mais que você pense assim, poxa, mas não é justo o que ele fez comigo, ele tem que ter pena, eu sou vítima aqui. Sim, sim. Mas pena não há atração em pena, né, Renato? Eu tenho certeza que ela sabe que ela precisa se levantar. O problema é que a pessoa, quando ela está com depressão, ela não consegue ver a saída, ela não consegue ver a luz no fim do túnel, ela só vê túnel. E cada vez mais escuro e mais profundo. E aí é que entram as nossas palestras. A Maralise conseguiu mudar a vida dela porque ela começou a vir, e não veio uma vez só, ela foi aprendendo, foi se fortalecendo, se tornou a mulher que ela é hoje, uma outra pessoa, casada, feliz, quer dizer, transformada. É possível essa mudança de vida, mas a pessoa tem que dar o primeiro passo. Ela tem que dar o primeiro passo. Ela tem que fazer isso não somente pelos filhos dela, os 3 filhos que ela tem que fazer isso por ela, e nunca mais aprender a se fortalecer para nunca mais se perder dentro de um relacionamento, como aconteceu com ela. E essa força que a pessoa só vai encontrar aqui. Né? Muitas pessoas lêem o livro, assistem os programas, obedecem as dicas que a gente dá, mas essa força é só mesmo vindo aqui na palestra, essa essência do que a gente fala, essa força para você mudar o seu interior, porque mudar por fora, cirurgia, tudo muda, mas o interior é somente com essa força, somente com essa fé que você recebe aqui, que você vai conseguir mudar, Marilena, para se ver livre dessa depressão. Faça um teste, faça uma prova. Faça uma prova, comece a vir nas palestras e simplesmente chegue aqui, simplesmente chegue nas palestras com a mente aberta. Talvez não venha com expectativa, talvez você diz assim, eu não acredito que vai mudar. Tá bom, você não precisa vir com muitas expectativas, simplesmente venha, deixa o resto com a gente. O que nós não podemos fazer é trazer você tem que vir. O resto, deixa com a gente. Faça a prova, tá bom? Quinta-feira, 10 da manhã ou às 8 horas da noite, no Templo de Salomão. Loving can heal. Loving can mend your soul. And it's the only thing that I know. I swear it will get easier. Remember that with every piece of you. And it's the only thing with us when we die. Keep this love in its photograph. We made these memories for ourselves. Where our eyes are never closing. Se você não plantar para a sua felicidade amorosa, você nunca vai colher. Até Deus teve que plantar o jardim do Éden. Plante você também. Eu gostaria que você prestasse atenção nesta imagem aqui. Talvez dentro do seu coração, dentro de você, existe, como você vê nesta imagem, um vazio, um buraco. Não somente no que diz respeito à vida amorosa, mas no que diz respeito à vida em si. Você tem sentido um grande vazio, uma questão sobre a sua própria existência. De repente, depois que você perdeu um ente querido, ficou esse vazio, esse buraco no seu coração. Você sente uma grande falta de sentido para a sua vida. Eu quero convidar você para estar com a gente neste domingo às 18 horas aqui no Templo de Salomão. Uma reunião diferente, um encontro diferente que vai preencher esse buraco que você tem aqui no seu coração. Domingo, 18 horas, esteja com a gente aqui no Templo de Salomão.
Obrigado, Bianca, obrigado. Tchau, tchau. Nós voltamos amanhã neste horário, nesta emissora, com mais Escola do Amor Responde para você. Até lá.